Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós em vibrações de paz, saúde e equilíbrio. E abençoa, Senhor, os nossos propósitos do bem. E rogando, Senhor, o teu amparo e o teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos desenvolver a temática que se titula Educação de Crianças no Mundo Pós-Moderno. E quem vai apresentar para nós, a nossa companheira Lucila Ixitã, Educação de Crianças no Mundo Pós-Moderno. Lucila, seja bem-vinda, né? Uma boa noite para você. Sucesso e felicidade no seu tema. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite para todos. Então, para a gente começar a trabalhar esse tema, a primeira coisa é pensar a quem se dirige esse estudo. Porque, como nós estamos falando de educação de crianças, para a gente saber a quem interessa. E, antes de tudo, a gente queria chamar a atenção que, logicamente, os pais são os principais responsáveis pela educação de crianças. Mas, como a Teresa de Brito traz para nós, todos nós que, de alguma forma, interferimos ou influenciamos na educação de uma criança, nós temos a nossa responsabilidade. E quem de nós, né, não tem alguma criança que nos observa, que repara, né, nas coisas que a gente faz, e até as consequências das nossas ações na sociedade, elas também interferem na vida infantil. Então, uns mais, outros menos, todos nós podemos repensar nos conceitos que nós vamos discutir aqui hoje. E um outro conceito é o conceito de educação continuada, que nós todos estamos em permanente educação, isso faz parte do processo de nossa vida. E o que seria esse mundo pós-moderno que está no título? Essa definição de mundo pós-moderno, ela é considerada em um movimento de meados do século XX, e que vem falando exatamente essa questão assim, daquilo que vem depois da época considerada, né, do movimento chamado de modernismo. Eu não vou entrar nessas questões aí filosóficas, sociológicas, e nós vamos adotar aqui nesse estudo o conceito ou a terminologia proposta pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é o de modernidade líquida. Ele mesmo coloca, né, esse termo pós-moderno da discussão. Então, ele optou por criar esse termo e ele expressa muito bem a sociedade atual nossa. Por que ele utilizou esse termo modernidade líquida? Porque antigamente, né, não tão antigamente, né, até metade do século passado, nós tínhamos uma característica na nossa sociedade que as coisas eram muito rígidas. Os conceitos, as relações humanas, as pessoas entravam no emprego, ficavam naquela mesma empresa o resto da vida. Então, assim, a família era para... Tudo tinha os conceitos pré-definidos e toda a vida ela era regulada, tinham as tradições. Então, nós vivíamos assim, de uma forma meio rígida, seguindo padrões, vamos assim dizer, rotinas, aquilo que era esperado para todos. E a modernidade líquida, que é a que a gente tem hoje, não quer dizer que todo mundo viva desta forma, mas é o que a gente pode ver na sociedade. Por que Bauman escolheu esse termo? Ele escolheu esse termo para expressar essa fluidez. É igual um líquido, né? Você põe um copo, joga um copo de água dentro de um recipiente redondo, a água ela se acomoda daquela forma. Né? Se jogar num vaso quadrado, a água vai se acomodar também daquela forma. Então, essa fluidez quer dizer isso, essa mudança constante de formas.
As coisas variam a cada dia. Então, as pessoas trocam de emprego toda hora. O que importa é o momento de agora. As pessoas têm mais liberdade para tomar decisões, viver da forma como elas acham que é melhor, sem ter aqueles preconceitos que existiam no passado. No passado eram muitas regras, muitos preconceitos, né? Então, o que a gente percebe, né? Mais algumas questões, né? A família antigamente era pai, mãe, filhos, né? Avós, aquela coisa muito fechada. Hoje em dia, não, a gente vê as famílias tomando um conceito mais amplo, né? É o filho da esposa, o filho da ex-esposa, o filho do ex-marido, são coisas assim, as famílias vão ampliando, né? Saíram daquele padrão do passado. E as relações, elas vão ficando mais frágeis também, né? A autoridade já não é tão forte. E o que a gente percebe? É aquilo que o Bauman fala. Né? Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Quando a gente escuta isso, nós percebemos o quê? Tem algumas vantagens? Tem, porque o excesso de rigidez, ele não é bom. As pessoas muitas vezes viviam padrões que não faziam muito sentido, né? Elas não podiam se expressar, então, como a gente comentou, às vezes tinham muitos preconceitos, mas também a falta de um pouco de rotina, vamos assim dizer, ela gera insegurança. Como o próprio Zygmunt Bauman fala, vivemos em tempos líquidos, nada hoje é para durar. E essa impermanência das coisas, ela gera uma insegurança também para as pessoas. As pessoas ficam afoitas, correndo atrás de conquistas, de coisas materiais, porque cada hora é uma coisa, né? Coisas para se ter, acumular, trocar, e o mundo vai passando numa velocidade muito grande, e isso vai se estendendo, inclusive a relações pessoais. É igual a gente vê numa rede social, as pessoas às vezes têm centenas, né? Eu nem falo tanto em amigos, né? Mas centenas, milhares de seguidores, mas é aquela questão, né? Você conhece, você tem ligações com tanto de gente, mas quantos são de fato amigos? Quantos são aquelas amizades mesmo que duram anos, ou até, vamos assim dizer, morrer? Então, nós vivemos nesse mundo aqui. E, como disse Jesus, né, nós vamos um dia conhecer a verdade. Ele já trouxe a verdade para a gente, mas a gente ainda não vive e não compreende toda essa verdade. Nós queremos ter liberdade, por isso surgiu essa modernidade líquida aí. Só que a gente só vai conquistar mesmo a liberdade verdadeira quando nós realmente conhecermos e compreendermos essa verdade das leis divinas e vivenciarmos essas verdades. Porque aí o que a gente quiser fazer vai estar dentro dessa lei e realmente a gente não vai se sentir podado, limitado, nada disso. Né? Nós vamos viver integrado à natureza, às leis divinas, aos nossos objetivos maiores. Mas enquanto a gente não chega nesse momento, a gente vai vivendo uma hora um extremo da rigidez, outra hora um extremo da flexibilidade, mas assim, esses extremos não são os ideais. E aí, como o próprio Bauman coloca, nós estamos numa sociedade líquida, mas em que nascem sonhos de uma sociedade menos líquida. Porque essa incerteza, essa insegurança, essa fluidez das coisas, elas nos deixam inseguros. Então, ao mesmo tempo que a gente quer liberdade, essa insegurança não é boa. Então, nós vamos vivendo esses conflitos. Nós estamos aprendendo que nem um extremo é bom, nem outro, e a gente tem que encontrar o equilíbrio dessas coisas.
nem todo mundo vive como a sociedade líquida deseja, né? Se propõe a ser. Muitas pessoas guardam alguns conceitos da sociedade do passado, né, mais sólida. E é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio para que a gente possa viver melhor. E é nesse conflito, né, de não ser tão rígido e não ser assim tão flexível, vamos assim dizer, tão fluido, nós vivemos os desafios atuais da educação. E por que a educação é tão importante assim? Esse trecho aí eu tirei do livro Grilhões Partidos, que é um livro que nós estamos estudando numa das reuniões aqui da casa. E ele fala exatamente disso, né? De uma adolescente que tinha tido uma educação assim primorosa. Era de uma família tradicional, com boas condições financeiras, então ela tinha boa instrução. Ela era, como se diz assim, a princesinha, né? Toda bem cuidada, muito educada, com muita instrução. Mas o que acontece? Ela não tinha preparação moral para vivenciar e vencer desafios da vida. Ela era imatura para muitas coisas. E muitas vezes é isso que a gente tem visto. As pessoas, os jovens, às vezes aprendem, tem muita instrução, tem muitos conhecimentos, muitos cursos, às vezes falam várias línguas, né? Hoje em dia tem que saber inglês, espanhol, e vai embora, né? Chinês, mandarim, né? Então tem que saber um tanto de coisa, e aí vai recebendo um tanto de instrução, mas e as outras linguagens, né? As linguagens do sentimento, as linguagens da emoção, essas línguas, alguém está ensinando isso para eles? Onde eles estão aprendendo isso? Então, os pais, alguns pais, né, às vezes consideram que os jovens não precisam ainda se preparar para essas reflexões, vamos assim dizer, da vida espiritual, da vida além túmulo, das questões que vão além da matéria, né, do hoje. E aí o que nós vemos é isso, né? Jovens que às vezes antecipam, até mesmo antecipam questões de adultos que querem viver prazeres, mas com imaturidade, sem reflexão, às vezes se comprometendo. E ao contrário do que a gente pensa, é claro que o jovem ele deve ter os momentos de lazer, de alegria, né? Como todos nós, né? Mas ele também pode receber conhecimentos espirituais e vivenciar desde jovem todos esses conhecimentos que dão mais paz e harmonia para a nossa vida. É o que o Paulo falava para Timóteo. Isso aqui é um trecho da primeira carta de Timóteo. Timóteo era um adolescente quando ele começou a seguir Paulo. E Paulo falou com ele nessa carta: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nos mostrando exatamente isso que nós estamos colocando. Não é porque é jovem que a pessoa não precisa ser cristã. Não é porque é jovem que a pessoa já não precisa conhecer o evangelho, as condutas adequadas, que ela não precisa ser um exemplo de vida para outras pessoas. O jovem também pode ser. E para a gente continuar essa reflexão, por que nós estamos falando em desafios da educação? Quais são esses desafios? Então, para a gente entender melhor esses desafios, vamos analisar alguns aspectos que a gente tem na vida atual. Um deles é a questão da tecnologia. Ninguém vai falar que a tecnologia não nos ajuda. A tecnologia ajuda muito, ela é muito útil. O que seria de nós sem a tecnologia diante dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje? Porque foi ela que permitiu que muitos trabalhassem em suas próprias casas, reduzindo a movimentação de pessoas e, consequentemente, reduzindo o número de contaminações, até de mortes, né?
Então, assim, permite comunicações com pessoas do outro lado do mundo, com muita facilidade, acessa conhecimentos. Antigamente era difícil, né? E quando a gente fala antigamente, é coisa de 30 anos, né, para trás. Então, é quase que ontem, do ponto de vista de história da humanidade, né? Então, assim, tinha que, se precisasse assim, de um livro para estudar, as pessoas ou tinham que ter uma enciclopédia, né? Na época era Barça, Mirador, essas coisas, que nem todos tinham recursos para ter dentro de sua casa, ou tinham que ir numa biblioteca. E mesmo essas enciclopédias, nem sempre os dados estavam atualizados. Por quê? Porque não era uma coisa que se trocava com frequência, né? Como era caro, a pessoa adquiria e ficava lá 5, 10, 15 anos com aquela mesma enciclopédia, né? Hoje em dia, não, a gente tem informações atualizadas a todo momento. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essas facilidades todas, né, recursos eletrônicos que nos ajudam, nós vemos muitas pessoas se deixando escravizar por essas tecnologias. E, às vezes, as pessoas até se perdem, porque se na hora que for contar, assim, quantas redes sociais a pessoa participa, né? Em quantas redes, quantos grupos. E nem sempre são conteúdos úteis. Quantas horas por dia, às vezes, perde vendo videozinho que não traz nada, né? Às vezes é até engraçado, mas e daí, né? Eu vejo um ou outro de vez em quando, tudo bem. Mas será que vale a pena gastar 1, 2, 3 horas, às vezes até mais, não sei, né, por dia, vendo, ocupando tempo com essas coisas? E a gente vê exatamente isso. Principalmente os jovens, né, uma coisa vai puxando a outra, e essas redes sociais funcionam dessa forma, né? Você vê uma coisa, ela vai sugerindo outra, né? É um tal de TikTok, YouTube, Instagram, e vai embora, né? Não tem fim. E o que acontece? Muitas vezes gera-se, inclusive, uma visão distorcida da realidade, das coisas, porque as pessoas se esquecem que o que é publicado normalmente é aquilo que é engraçado, aquilo que é bonito. E aí, um jovem, por exemplo, uma pessoa que não esteja preparada para uma reflexão, ela começa a ver assim, um viajando, outro com roupa nova, outro num lugar bonito, outro com um jantar delicioso, aí uma festa legal, aí ela começa assim, ela se esquece que é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, cada hora é um fazendo uma coisa diferente, para ela, como chegam várias mensagens de várias coisas diferentes, interessantes, a impressão que passa é que todo mundo está vivendo essa vida muito divertida, menos ela. E aí vai causando até depressão, sensação de que não tem amigos, sensação de que a vida não é boa, sensação de que todo mundo é magrinho, só ela que não, e assim vai, né? Várias coisas. Né? Fora é, fake news, né? E a gente vê o seguinte, também a questão da superficialidade das opiniões. Aquilo que a gente vê nessas redes sociais nem sempre são verdades ou são informações muito superficiais, né? É como se diz, as pessoas não tendem a se revelar por inteiro. A gente vê é, aquilo que ela quer que veja, que normalmente é a melhor parte, né? Pelo menos aquela que ela quer expor, né? E isso tudo vai criando essas visões distorcidas. E o que falta realmente é que a gente não pode deixar de manter, né? São essas relações olho no olho e do toque humano, porque isso é importante. É assim, é muito bom a gente estar aqui, né, discutindo, ainda que à distância, mas aquele toque, aquele contato, aquela conversa mesmo, de amigo para amigo, isso aí a gente consegue somente realmente se a gente tiver uma relação de afeto, uma relação verdadeira, profunda. E como o Bauman coloca, tudo é muito fácil na vida virtual.
mas nós estamos perdendo a arte das relações sociais e da verdadeira amizade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Amigo, gente, é algo que a gente realmente tem que conquistar, né? Aquela questão assim de você desejar realmente o bem, porque nós estamos ainda num nível de evolução que a gente não consegue ainda amar amplamente todo mundo. Então, é importante a gente desenvolver esse sentimento, né, de querer ajudar, de ter afeto pelas pessoas, né, realmente. E um problema também que a gente percebe, que a Joana de Ângeles chama atenção, é que podem ocorrer pais acharem que o computador já satisfaz as necessidades do filho, né? Ele vai ter acesso a cursos, a informação, muitas informações, a filmes interessantes. Então, assim, coloca um computador na frente do filho, ou um smartphone, né? E achar, então, que está resolvido o problema de educação do filho. Mas e o tanto de coisa esquisita que aparece na internet? Né? Igual a gente vê aí, pedofilia, vícios em geral, comportamentos estranhos, vira e volta aparecem alguns comportamentos estranhos, né? E às vezes se os pais não estiverem atentos, os meninos vão estar vendo isso sem reflexão e achando que aquilo lá é a realidade. Se adulto muitas vezes já se perde nesse conjunto aí de enormes de informações, se não tiver reflexão, ele já se perde, quanto mais uma criança ou um adolescente. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Outra questão que a gente vê é que a internet tudo é muito fácil, né? Basta você clicar, as coisas já aparecem, né, para você. E a gente vê um mundo também, igual a gente falou aí da modernidade líquida, e cada vez o nosso mundo também está fácil relativamente de ter as coisas em relação ao passado, né? A gente fala assim, no passado era muito difícil você ter acesso, às vezes, a um doce, a questões materiais, né? Hoje em dia, assim, a diversidade das coisas é muito maior. Então, com o acesso, nós estamos falando de coisas caríssimas, né? Mas assim, antigamente, assim, as opções, né? Hoje em dia a gente tem, você vai numa loja de produtos baratinhos, você tem muita opção de coisas, né? Para você ver, para você ter acesso, né? E ainda tem essa questão assim da liberdade, né? Defendendo a sociedade, defendendo a liberdade, que não pode falar o não. E aí os pais muitas vezes ou acham, ou concordam com isso, que os meninos têm que ter liberdade, ou se veem perdidos com medo de falar não para o filho, porque à sua volta ele vê esse discurso de que vai traumatizar a criança se falar não, umas coisas desse tipo. E é interessante que tem um livro da Tânia Zaguri, um livro, já deve ter uns 20 anos aí, ou 30, não sei, é sobre os direitos dos pais. Uma das coisas que ela coloca é exatamente isso, que pai pode dizer não, sem ter que dar 200 explicações. 2 ou 3 são suficientes explicar para o filho, né? Coisas do tipo, ó, isso aqui você não pode ter. Por quê? Porque você ainda não chegou na idade, ou porque eu não tenho dinheiro para comprar, ou porque eu até tenho dinheiro para comprar, mas isso não vai te fazer bem, tá? Então, assim, dar explicações é bom para a criança também desenvolver o raciocínio. Mas o pai tem direito a dizer não, gente. Isso faz parte do processo educativo. E mesmo que ele tenha muito dinheiro, ele não tem que ficar gastando muito com o filho, porque a gente tem que educar filho para os momentos de dificuldade. Simplesmente gastar sem pensar, e aí, na hora que não tiver mais? Então, mesmo que o pai tenha muito dinheiro, ele não deve dar tudo com facilidade. Ele tem que ensinar os filhos o valor das coisas, a pensar nos outros que não têm, que não podem ter, né?
Então, o dever dos pais é esse, é de amar, de proteger, da educação, e isso inclui falar não também. Então, é isso, os pais não precisam ter medo de frustrar ou traumatizar, porque muitos de nós e as pessoas do passado, elas foram criadas dessa forma e nem todo mundo está frustrado ou traumatizado, ao contrário, né? Nós somos agradecidos aos nossos pais por eles terem falado não para cada um de nós muitas vezes. Então, que a gente se lembre disso. A liberdade, ela tem que vir com a responsabilidade. E a responsabilidade vai vir à medida que a gente for aprendendo a conviver com o não também. E isso já está dito aí, gente, antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos para trás, aí, 3.000 anos para trás. O que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castigo. Aqui, gente, é claro que nós vamos tomar ao pé da letra, né? Não é para pegar uma vara e sair espancando a criança, né? Mas no sentido de que a correção é necessária. Quem ama seus filhos de verdade, ele vai repreender toda vez que for necessário. E, novamente, em outro provérbio, está no Antigo Testamento, né? A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Porque se a criança ela não for repreendida, ela não for educada, ela vai fazer coisas que vão deixar a mãe envergonhada. Isso vai fazer parte da vida dela, né? Então, ela tem que ser ensinada quando ela é criança. E a vida, gente, nós temos que nos lembrar que a natureza nos dá lições disso. Nós vemos que nós recebemos não o tempo todo. Não adianta eu querer comer uma caixa, 2 caixas, 3 caixas de bombons, mesmo que eu tenha dinheiro para isso, porque eu vou passar mal, né? Comer 3 pratos de comida, vou passar mal. E assim vai, né? Se eu falar demais, eu vou perder a voz. Então, a natureza nos mostra isso, que existe disciplina. E por que, então, a gente não utilizar dessa sabedoria da natureza para também educar os nossos filhos? Então, é isso, desenvolver essa postura de amadurecimento e de responsabilidade, que todos nós devemos ter. Isso é necessário, inclusive, né? Porque hoje fala-se muito em liberdade, mas na hora da pessoa ficar no emprego, o que se espera dela é isso, maturidade e responsabilidade. E bom relacionamento com as pessoas. E devemos nos lembrar, como Paulo escreveu lá aos Coríntios, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós temos que desenvolver essa capacidade de discernimento. E é pela correção que nós vamos aprendendo isso. Até hoje, nós adultos continuamos aprendendo isso, né? Então, nós temos que ensinar que esse é o caminho também para as crianças. E nesse imediatismo que a gente vê hoje, né, de dar um toque, de dar um clique, as coisas aparecerem, ou das facilidades que a gente tem à nossa volta, e também pelo orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar com frustrações. A gente quer alguma coisa e se não tiver, a gente fica frustrado, fica com baixa autoestima. E aí a gente busca recursos que não são a solução, né? Drogas, álcool, suicídio, não são saída. Pelo contrário, eles nos levam a mais problemas na nossa vida. E por que a gente segue esse caminho, às vezes? E é por isso que a gente tem que preparar as nossas crianças e os nossos jovens para as questões espirituais. Como nos questiona Santo Agostinho do Evangelho segundo o Espiritismo, até quando os nossos olhares vão se deter nos horizontes que a morte limita? Porque a gente fica pensando nessa vida só até o momento da nossa morte, mas nós vivemos muito mais tempo no plano espiritual do que nossa vida. Se a gente for pensar na nossa imortalidade, o que são 80, 100 anos
diante de milhões de anos que a gente tem pela frente. Então, nós temos que passar esses conceitos, né, de vida imortal, de vida futura, das questões espirituais, que somente isso faz parte de nós, somente isso nós carregamos conosco, que são as nossas conquistas das virtudes, da nossa fé, porque é a fé que nos alimenta, é a fé que nos ajuda a vencer os desafios, para que a gente não fique frustrado, e mesmo que a gente não consiga vencer algum desafio, que a gente consiga aprender com isso, porque isso também é bom, isso também é positivo para a nossa vida, para a nossa existência. Então, nós temos que ampliar a nossa visão da vida. E voltando também lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes, já nos foi ensinado que tudo tem o seu tempo determinado. Nem tudo a gente vai obter imediatamente, nem tudo a gente vai ter hoje. Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Até feijãozinho, que é aquela semente que na escola utiliza para dar exemplo à criança, né, de semente que brota, para a criança acompanhar, até ele demora dias, né, para brotar, para gerar outro feijão, não é isso? Gerar aquela vagenzinha com os feijões. Se a gente planta uma jabuticabeira, não vai ter jabuticaba em um ano. Então, é isso. Nós temos que aprender a lidar com o tempo, com a espera, com não ter certas coisas na hora que a gente quer, mesmo porque nem tudo é interessante que a gente tenha. Deus é sábio, né? Muitas coisas poderiam nos fazer mal. Então, nós temos que aprender com isso. Outra questão que a gente vê hoje em dia, essa questão da modernidade líquida, que tudo é muito rápido, só agora que interessa, e às vezes os relacionamentos ficam voltados só para o prazer. Quanto mais melhor, quanto mais parceiros melhor, e aí, o que é pior, quanto menos vínculo melhor, porque se eu tiver vínculo, eu tenho menos parceiros, por exemplo, né? E isso também é inseguro, gente. É claro que nem todos os relacionamentos hoje em dia são assim, mas às vezes o que a gente vê passando, né, em filmes, na televisão, ou algumas pessoas tentando viver esse tipo de relacionamento, mas que ela não satisfaz, gente. Porque quem não gosta, né, de viver com pessoas com quem você possa conversar, compartilhar sua vida, confiar, isso aqui não alimenta o ser. E o que é pior, né? A falta de educação sexual, ela vai gerar experiências, às vezes, irresponsáveis, compromissos e até tristeza, né? Na vida das pessoas. Então, a gente vê, assim, a diferença, né? Antigamente, né? Ou, falo assim, quem gosta de uma coisa mais duradoura, pensa dessa forma, né? Tem um processo de conhecimento, para depois namorar, para depois casar. Quem está simplesmente vivendo de acordo com os conceitos da modernidade líquida, não pensa em conhecer e conquistar, só pensa no prazer. Não pensa no namoro duradouro, só pensa no ficar. E até o conceito, né? Não é que não possa ter divórcio, né, gente? Mesmo porque esse conceito, dependendo do casamento, às vezes corre risco de ter morte mesmo, né? Então a gente sabe que tem casos que é melhor separar, né? Mas assim, a questão é o conceito que a pessoa tem. Na hora que vai casar, ela casa pensando em ser um relacionamento prolongado, né? Ou mesmo que não case, na hora que ela está vivendo com uma pessoa, ela está vivendo com esse conceito de que é um relacionamento para durar, ou ela simplesmente pensa, se não der certo, separa. Então, a gente vê aqui, né, umas estatísticas. O número de casamentos, apesar da população ter aumentado, né, o número de casamentos se manteve praticamente igual, né, aumentou muito pouco,
Mas olha o número de divórcios, né? Eram 30 mil, e aqui nós estamos aí. Eu nem peguei 2020, 2020 foi um ano complicado para falar tanto de casamento quanto de divórcio, né? Parei em 2019, mas a gente vem em 2019 beirando 400 mil divórcios, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma evolução da sociedade, nós temos que pensar se também as pessoas não estão se separando por qualquer coisa ou casando sem pensar num compromisso mais duradouro, que são conceitos da modernidade líquida. E como a Joana de Ângeles coloca para a gente, é que na cultura social saudável, os relacionamentos afetivos eles têm que pensar nisso, no companheirismo, depois na amizade, e depois no amor, pensando em algo duradouro, num relacionamento que traga equilíbrio, harmonia para ambos. E aí a gente vê como é que é o relacionamento no Facebook. Você se conecta facilmente, mas como diz Paulo, o mais interessante ainda é a facilidade de se conectar. Eu não gosto mais da pessoa, desconecta, pronto, acabou. E as relações não podem ser assim, né? Relações de afeto, de amor verdadeiros, elas são permanentes aqui na Terra e também do plano espiritual. Nós vemos também a sociedade do consumo, né? Em que o ter é mais importante do que ser. E aí as pessoas vivem esse desejo insaciável de sempre consumir, porque as aparências é que importam, né, para muitos. E aí a gente vê os nossos compromissos e as consequências disso. Pessoas ansiosas para ter cada vez mais coisas, as coisas... igual a gente vê, né? Vai lançar um produto, o pessoal faz fila na porta por causa de um produto que está sendo lançado. Que diferença que faz ter hoje, ter daqui a um mês, ter daqui a um ano, ou nem ter, né? Então, assim, gera ansiedade desnecessária, gera lixo desnecessário, gera destruição da natureza. E a Teresa de Espírito chama a atenção da gente, né? Quantas são as pessoas que compram por comprar, gastam por gastar, sem qualquer consideração para com a própria vida, ou sem qualquer reflexão acerca da utilidade que poderia patrocinar para terceiros. Se eu não preciso, por que não comprar para outro? Ou será que esse dinheiro aqui não poderia ser para comprar outras coisas para outras pessoas, que sejam cestos de alimentos, né? E assim vai, né? E a Teresa de Brito também fala, né? O problema não é ter isso ou ter aquilo, mas a forma como as coisas são tidas, obtidas e mantidas, né? Ou seja, qual que é a prioridade que eu dou na minha vida para as coisas materiais? Com qual frequência que eu simplesmente descarto ou que eu simplesmente acumulo? E isso tudo, essa sociedade de consumo, essa valorização do ser, ela gera muitas vezes desequilíbrios financeiros. Nós temos uma sociedade que está cheia de dívidas e muitas pessoas estão aí com dores de cabeça por causa das inúmeras dívidas que possuem. Então, a gente tem que tentar se policiar mais, repensar mesmo, um pouquinho de minimalismo, às vezes é bom, né? Se esse for o nosso desafio, né? Pensar, o que eu tenho? Eu preciso de mais coisas no meu armário, eu preciso de mais coisas na minha casa, e por aí vai, né, gente? Como diz Paulo aos Filipenses, é saber viver na pobreza, né? E também na abundância. Tá? Tanto a ter fatura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E é isso, nós temos que ensinar os nossos filhos como se comportar se eles tiverem abundância, mas também como saber viver na necessidade. E a solução para isso tudo é Jesus. Porque a gente começou o estudo falando da verdade, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
ele já afirmou isso para a gente. Nós não vamos conseguir paz, nós não vamos conseguir liberdade, nós não vamos conseguir harmonia, felicidade, se não for para seguir esse caminho que Jesus trouxe para a gente, porque esse é o caminho que nos leva a Deus, né? Que nos aproxima da perfeição. E nesse mundo de impermanências, né? De coisas passageiras, se tem algo que é permanente, são os ensinamentos evangélicos e as leis divinas, né? Essas não vão passar. A gente pode estudar, aprender, se esforçar para viver cada uma delas, porque essas vão permanecer conosco e elas vão ser verdade sempre, porque verdade, hoje é verdade, amanhã também é, não é a verdade, as verdades passageiras nossas, seres humanos. Nós estamos falando das verdades divinas, né? E as crianças, elas estão no momento que elas estão abertas a receber esses conhecimentos. E nós, como oleiros, temos a obrigação de dar a elas essas informações que vão ajudá-las a serem felizes, né? Viver uma vida aí mais harmoniosa, né? Como Joana traz para a gente no livro Constelação Familiar, quando a gente tem essa formação religiosa, a gente tem mais resistência para enfrentar os desafios, quaisquer sejam eles, seja moral, orgânico, emocional. Porque todos nós, gente, essa que é a verdade, todos nós vamos passar por 1, 2, 3, N desafios na vida, alguns mais, outros menos, né? E é justamente essa formação religiosa, ou seja, essa crença em Deus, essa confiança em Deus, essa valorização das coisas do amor, da caridade, do não egoísmo, né? De se esforçar para ser uma pessoa cada vez melhor, isso que nos dá apoio. A pessoa que não acredita em Deus é muito triste, né? Eu diz não acreditar, né? Que no fundo todo mundo acredita, mas que diz não acreditar, na hora que ela passa por um desafio, às vezes ela pode se sentir muito sozinha, muito até mesmo abandonada ou incapaz. Mas quando a gente tem essa crença em Deus, a gente sente esse apoio. Então, por mais difícil que seja, a gente se sente carregada, a gente se sente amado. Isso é fundamental para a gente ter força para vencer os desafios mesmo, né, gente? E uma forma que a gente tem de colocar Jesus dentro do nosso lar é esse momento do culto do Evangelho no lar. Escolher pelo menos um dia da semana, reservar alguns minutos para ler alguma passagem evangélica, discutir o ensinamento, aproveitar alguns textos, né? Nós, na Doutrina Espírita, nós temos muitos textos aí de Emmanuel, por exemplo, que discute as passagens, que nos esclarece seu significado, que são fundamentais. Nós trazer Jesus para dentro de casa, né? Convidar benfeitores espirituais para estarem conosco. E aí eu coloquei um trecho aqui da segunda epístola a Timóteo, em que Paulo mostra para a gente, e falando como se fosse hoje, né? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, caluniadores, sem amor para com os bons, amigos dos eleitos. Então, a gente vê assim, como se estivesse falando da nossa sociedade de hoje. E aí Paulo complementa para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, não importa como está a sociedade, não importa como as pessoas estão se comportando, permaneça naquilo que aprendeste. Aí a gente vê essa importância de ensinar para a criança e para o jovem os conceitos evangélicos. Como é que alguém vai permanecer naquilo que não sabe? Então, nós temos que estudar, transmitir esses conhecimentos, vivenciá-los, e quanto mais cedo, melhor, porque, olha, desde a tua meninice, ele já estava preparado. Né? E toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a gente tem que realmente estudar, conhecer, porque esse é o caminho para a gente ter paz, harmonia,
para vencer os desafios e vencer essas inseguranças, essas instabilidades que nos cercam, estar em equilíbrio apesar de tudo. Então, para a gente ter essa paz abundante que Isaías falou, né? Aproveitar os ensinamentos do Senhor e manter essa paz em nós. Então, para a reflexão final, a gente coloca esse trecho da Amélia Rodrigues, que falou o seguinte: quem ama, educa, e quem educa proporciona segurança e alegria. E a infância de hoje, ela vai construir a sociedade de amanhã. Essa sociedade que não vai ser tão sólida, rigorosa, rígida, que a gente já sabe que ela tinha deficiências, mas que também não pode ser tão líquida quanto ela é hoje. Então, que a sociedade seja mais educada, mais harmoniosa, mais equilibrada. E para isso a gente precisa fortalecer as nossas crianças de hoje. Não tem outra forma de fazer isso, né? É a única maneira da gente construir uma sociedade melhor, que não tenha essas misérias, essas injustiças sociais, essa violência, essa confusão que a gente vê, às vezes, ao nosso redor aí. Então, para isso, gente, só tem o jeito, né? Nós temos que nos educar também. Então, a gente termina com essa passagem de Paulo, para que nós não sejamos conformados com este mundo, mas que a gente se transforme pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada a todos. Boa noite.